Olá a todos, meu nome é Mariane e eu vou apresentar sobre a excursão. Então, a excursão é um método planejado de comunicação grupal que irá trabalhar com um grupo homogêneo que tenha o interesse de conhecer um novo local. Este local pode ser uma unidade de demonstração, pode ser experimentos ou até mesmo a demonstração de resultados obtidos a partir de pesquisas e projetos. Antes de realizar uma excursão, é necessário levar em consideração alguns pré-requisitos. Quanto ao método, então você deve verificar se é a melhor alternativa metodológica, consultando os objetivos, as vantagens e as limitações. Quanto ao público, você deve selecionar um público que seja homogêneo, que tenha interesse e condição de adoção, considerando ainda que o mesmo ele tenha disponibilidade de tempo e de participação mínima nas despesas da excursão, tanto na parte do transporte, nas acomodações e nas refeições. Quanto às condições do local. Então, você tem que verificar qual é o possível impacto que causará na atividade a ser visitada, se a condução vai ser realizada de forma correta da prática a ser mostrada, as condições mínimas de estrada, alojamento e refeição para todos os participantes, a receptividade dos colaboradores, a época oportuna à excursão, a coerência entre a excursão e as atividades programadas pela unidade local e a continuidade da assistência técnica, e a segurança do extensionista na coordenação da excursão ou na necessidade de assessoramento. Dos objetivos de uma excursão. Então, o primeiro seria melhorar o aproveitamento das práticas, das tecnologias e das experiências bem-sucedidas dentro ou fora da área de ação. Além disso, é obter o conhecimento de alternativas viáveis na solução de problemas dos produtores. Também é despertar o interesse em inovações rentáveis e estimular a participação grupal na discussão e na solução de problemas comuns. Das vantagens da excursão. Primeiro é que você vai ampliar os horizontes dos excursionistas e também vai conhecer as práticas e tecnologias recomendadas, em condições semelhantes às suas, para aprendizagem e posterior adoção. Algumas limitações que a excursão tem. Você vai exigir deslocamento, também vai exigir recursos para disponibilizar transporte, alojamento e refeições. Além disso, vai exigir uma organização e também um local apropriado e colaboradores que contribuam nesse processo. Para você realizar uma excursão, é necessário desenvolver um planejamento. E para isso, você precisa seguir alguns requisitos. Primeiro, você tem que verificar os objetivos específicos. Você vai estabelecer claramente esses objetivos, do que você quer e para quê. Segundo, você deve desenvolver uma programação que envolva a participação de todos, tanto os extensionistas quanto os colaboradores e também os excursionistas. Em relação aos locais a serem visitados, você deve verificar se essas propriedades são locais semelhantes às condições dos excursionistas. Você deve selecionar uma ou mais propriedade e locais que possibilitem tanto uma mesma rota quanto uma mesma sequência das práticas e das tecnologias a serem visitadas. Em relação ao público, então você tem que ter um público que seja participativo na excursão, que seja pequeno, homogêneo e que participe de todas as decisões da programação, como os aspectos a serem visitados, a data e a duração, o local, o horário de partida, a alimentação, o transporte e outros requisitos necessários. Além disso, você deve apresentar um material informativo para os excursionistas, que deve conter uma programação e também um material informativo que contenha todas as informações resumidas sobre os locais e os trabalhos que vão ser visitados. Em relação à realização da excursão, então você deve iniciar com o horário previsto, procurar cumprir toda a programação que você planejou, apresentar os colaboradores aos locais dos excursionistas. Você deve receber
informações sobre a propriedade, o sistema de exploração utilizado, e essas informações você vai adquirir com o proprietário ou encarregado. Você precisa também entender como foram obtidos os resultados dos trabalhos que vão ser visitados e também obter os dados sobre os custos e lucros. Além disso, para finalizar, você precisa agradecer a hospitalidade e a cooperação dos colaboradores locais. E seria interessante que essa tarefa fosse desenvolvida por um excursionista. E por fim, você regressa no horário previsto que você planejou. Ao fim, você realiza uma avaliação sobre todo o processo, né? Então, em relação aos excursionistas, você vai verificar se o grupo era homogêneo, se ele era um grupo que estava interessado, pontual e que aprendeu. Em relação à programação, você vai verificar se ela foi cumprida totalmente, sem atrasos, se conseguiu realizar tudo que estava programado na mesma. Sobre o local visitado, se o mesmo correspondeu e superou as suas expectativas, né? Tanto o local tanto o local quanto os colaboradores. Em relação aos objetivos da excursão, você deve verificar se todos os objetivos elencados por você foram alcançados. E em relação aos coordenadores, se os mesmos cumpriram satisfatoriamente a sua missão. Seria isso. Muito obrigada pela atenção de todos.